Boa tarde, irmãos. Paz seja com todos. Queria começar esse culto nosso, desse dia, desse domingo maravilhoso, esse sol gostoso que o Senhor colocou lá para fora para nós. E gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos orar antes de qualquer coisa. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque mais este dia o Senhor nos concede com vida, com saúde, Senhor. Ó Deus, eu peço que neste dia, Senhor, nesta tarde, a Tua presença, Senhor, seja conosco, trazendo, meu Deus, na Tua palavra, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir e nos alimentar dela, Senhor, para que nós possamos andar, ó Deus, nos Teus caminhos, na Tua vontade, Senhor. Eu peço que cada família, cada irmão, cada irmã, Senhor, seja abençoado nesta hora, neste dia, Senhor, com ricas bênçãos espirituais e materiais para cada um de nós. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que assim nós oramos, ó Deus, e iniciamos mais este culto, Senhor, para honrar e glorificar o Teu santo nome que está acima de todo nome. Assim nós oramos, ó Deus, e nós te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém? Amém. Nós vamos também orar pelos dízimos, pelas ofertas, né? A pastora também acabou de me falar que ela vai colocar aí embaixo depois aí o número da conta, né, pastora? O número da conta, pedidos de oração, também poderão ser feitos pelo WhatsApp, pelo grupo, amém? Pelo Facebook. Pelo Facebook. Então você sinta a vontade de estar colocando os motivos de oração. Nós vamos estar orando não só hoje, mas durante toda a semana, nos dias da nossa oração, nós vamos colocar os pedidos em oração também, tá bom? Que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, né, por mais esse dia, por mais esse tempo. A saudade é grande, mas logo nós estaremos juntos fisicamente novamente, em nome de Jesus. Nós vamos cantar um louvor agora. E Deus colocou no meu coração algo que eu quero compartilhar com vocês. A gente sabe que no meio dessa quarentena, os nossos problemas, as nossas situações pendentes, os nossos anseios, eles continuam existindo, né? Eles não simplesmente desapareceram. Mas a gente também sabe que, e a gente vê tantos exemplos na Bíblia, né, de livramentos, de milagres. Então eu queria que você alegrasse o seu coração nesse momento, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, né? É um Deus que coloca paz no nosso coração em meio às tribulações, em meio às nossas guerras. É um Deus que supre as nossas necessidades. Então você que nesse momento tem as suas causas, está com o seu coração preocupado, está com as suas pendências ainda para se resolverem, coloca diante do Senhor em nome de Jesus, porque o nosso Deus é fiel, né? Em nome de Jesus, que nesse tempo que nós estamos em casa, que nós também venhamos a permanecer fiéis a Ele, em nome de Jesus, amém? Gostaria de te convidar a louvar conosco nesse momento. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim.
graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero mais desse amor, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim.
Nós vamos partir para a leitura da palavra do Senhor. Vamos ver o que Deus tem para o nosso coração nessa tarde. Amém? Muita saudade de todos, muita vontade de estar na igreja, ver a igreja cheia. Hoje eu estava vendo uns vídeos de nós na igreja, me deu muita saudade. Mas em nome de Jesus, daqui a pouco nós estaremos juntos novamente. Convido você para abrir sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 12, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tropeças numa terra segura, o que farás nos bosques do Jordão? Até os teus irmãos e a casa de teu pai te traíram. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não confies neles, ainda que te digam coisas boas. Amém? Até aí. Vamos orar. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de ler a tua palavra. Ó Deus querido, dentro dos nossos lares e na direção do teu Espírito Santo, de nos aproveitar desse tempo e de saber, ó Deus querido, que nós podemos estar em quarentena, mas que a tua palavra é livre, que nada pode detê-la e prendê-la e que ela pode sair daqui e entrar em cada coração que estiver aberto para recebê-la e se alimentar dela. Que em nome de Jesus ela venha suprir a necessidade de cada um, que ela venha de encontro ao anseio de cada coração que estiver na expectativa de recebê-la, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Esse texto, ele fala do chamado do profeta Jeremias, de para que ele foi chamado, e esse livro do profeta Jeremias, aliás, né? E no capítulo 11, conta que quando ele começou o confronto dele, porque ele foi chamado para confrontar não somente as pessoas da terra dele, mas ele foi chamado para confrontar pessoas de outras terras também, contemporâneos dele, pessoas da mesma crença que ele, mas também pessoas pagãs. Ele foi chamado para confrontar príncipes, ele foi chamado para confrontar as pessoas comuns, ele foi chamado para confrontar trabalhadores, assim como ele foi chamado para confrontar religiosos. Ele foi chamado para confrontar pessoas de todas as camadas sociais, e ele não foi chamado para confrontar de uma maneira mansa, mas ele foi chamado para confrontar mesmo de uma maneira forte, de expor o pecado, de mostrar o erro. E no capítulo 11 ele fez isso com as pessoas da terra dele que se chamava Anatote, dos judeus de Anatote. E a palavra de Deus conta que os sacerdotes se revoltaram contra ele de uma tal forma que tramaram matá-lo, porque era um povo que estava corrompido, era um povo que estava fazendo tudo errado, que não fazia justiça, que não estava fazendo o que era agradável aos olhos do Senhor, que estavam vivendo tempos de desonra a Deus e que estavam fazendo tudo que era contrário à vontade do Senhor. E quando as pessoas se afastam de Deus, elas perdem a noção do que agrada e do que não agrada a Deus. Elas perdem noção de em que terreno elas estão pisando e de até onde elas podem seguir. E esses sacerdotes, que eram sacerdotes do Senhor, eles tramaram matar Jeremias, que era um legítimo homem de Deus, separado para uma obra que Deus o tinha designado para realizar. E quando Jeremias, que era um homem temente, um homem santo, quando ele ficou sabendo daquilo, que aqueles homens tramaram matá-lo, ele ficou muito decepcionado. Ele ficou muito abatido. Imagina você saber que tem pessoas que cresceram com você, que você conhece desde a sua infância,
pessoas que são familiares suas, pessoas do seu bairro, pessoas que conhecem tua mãe, teu pai, pessoas que são colegas do teu irmão, pessoas que são familiares tuas, de repente estão tramando te matar, tirar tua vida. Foi isso que aconteceu com Jeremias. Ele descobriu que aqueles homens estavam tramando matá-lo. E tal foi o abatimento dele que ele desanimou, porque ele se prostrou, ele caiu, ele desistiu. Ele se abateu totalmente. E ele começou a pedir que Deus se vingasse daqueles homens. E ele colocou diante de Deus que ele não tinha mais vontade de seguir naquilo que Deus tinha colocado para a vida dele. E é interessante porque muitas vezes, de muitas maneiras, eu mesma já coloquei para vocês que o que importa para Deus não é o começo das coisas, mas o fim delas. Porque tanto que Deus fez primeiro o fim para depois fazer o começo. Porque no começo das coisas nós estamos vivendo sempre no embalo delas. No começo das coisas nós estamos sempre motivados, porque o início é sempre motivador. Depois, no decorrer do tempo, nem que não aconteça nada de errado, a própria rotina das coisas nos desmotiva. E a gente vai perdendo o entusiasmo. E ainda mais quando se acontece alguma coisa da proporção do que aconteceu com Jeremias. E então ele colocou diante de Deus que ele não queria mais aquela tarefa. Mas Deus tinha falado para ele que não seria uma tarefa fácil, que seria uma tarefa extremamente difícil. Talvez ele não tenha dado ouvidos ao que Deus falou. Ou talvez ele não tenha imaginado que a dificuldade do que ele teria que fazer estivesse naquilo em que estava, logo de cara, logo de início, logo naquelas coisas tão familiares para ele. E aí Deus falou para ele isso que nós lemos aqui. Se você se fadiga correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tropeças numa terra segura, o que farás nos bosques do Jordão? Quer dizer, se você está desanimado logo no começo, logo nas coisas primárias, logo na sua terra, que você conhece tudo, que você conhece todo mundo, que você sabe onde se esconder, que você sabe o que fazer, o que você vai fazer quando você estiver nos desafios maiores? Porque tudo tem um começo, queridos, tudo tem o primeiro passo, tudo tem um início. Quando Deus ele nos desafia, quando Deus ele nos dá uma tarefa, quando Deus ele nos chama para alguma coisa e as coisas começam a acontecer na nossa vida, os chacoalhões começam a aparecer, as coisas começam a acontecer, nós temos que estar atentos para entender que as coisas que estão acontecendo, elas estão vindo para nos provar e para nos aprovar. E aquilo que estava acontecendo com Jeremias era extremamente desafiador, mas tinha o objetivo de levar Jeremias daquela terra aprovado naquele primeiro teste, aprovado naquele primeiro desafio, porque coisas maiores viriam e ele não teria condições de vencer as coisas maiores se naquele primeiro desafio ele já não tivesse conseguido vencer. E aí, neste momento que nós vivemos hoje da igreja, não é um momento tão parecido com o que Jeremias viveu naqueles dias? Porque hoje nós estamos aqui vivendo um tempo em que nem todo mundo tem maturidade para ser igreja fechada dentro de casa. Eu conversava isso com a pastora Sheila essa semana e lá no Japão, a coronavírus chegou depois do Brasil. Embora eles estejam mais próximos da China do que nós, mas a corona está chegando agora lá. E nós compartilhávamos essa preocupação, porque ela estava dizendo isso para mim. Ela falou, Lê, a nossa preocupação é que as pessoas não... Eu falei para ela, as pessoas não têm maturidade para ser igreja fora das quatro paredes. As pessoas precisam estar sempre com a gente chamando atenção, com a gente por perto.
E ser igreja fora da igreja, fora das 4 paredes que nós costumamos chamar de igreja, mas que na realidade é o templo, é o nosso primeiro desafio, queridos. É o nosso primeiro desafio. Nós achamos que é um descanso, que é um tempo de nós esperarmos, que é um tempo da gente ficar parado, mas na realidade está sendo o nosso primeiro desafio, ser igreja fora das 4 paredes. É o nosso primeiro desafio, porque dentro das nossas 4 paredes, nós pensamos que o que nós estamos fazendo não nos afeta como igreja. Mas é exatamente o contrário, porque tudo o que nós fazemos dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, é aqui dentro da nossa vila, da nossa cidade, do nosso jardim primário aqui, é que vai afetar diretamente, é que vai ser o primeiro desafio que nós vamos vencer, para que a gente esteja preparado para vencer os desafios maiores que Deus tem para a nossa vida lá fora. E talvez Deus tenha permitido que a gente tenha voltado, tenha retrocedido para dentro dos nossos lares, porque a gente estava querendo começar os nossos ministérios, os nossos chamados dentro dos templos, quando na realidade nós temos que começar de dentro das nossas casas. Jeremias, ele achava que ele ia começar o chamado dele de fora de Anatote. E Deus fez com que ele começasse em Anatote. E em Anatote ele viu que ele estava despreparado. Que ele não tinha condições de competir nem com quem estava andando a pé, quanto mais competir, numa comparação que Deus fez para ele, né? Quanto mais competir com quem ia a cavalo. Porque se ele não tinha condições de competir lá na terrinha dele, quanto mais ele ia competir lá fora. E se nós estamos falhando dentro da nossa casa, como é que nós vamos nos comportar quando nós sairmos de dentro da nossa casa? Nós vamos sair de dentro da nossa casa, queridos, para a gente enfrentar pessoas com dificuldade financeira, mudança de comportamento, pessoas que passaram e estão passando pelo vale da sombra da morte, pessoas que estão passando por depressão, pessoas com desemprego, violência dentro dos lares subiu absurdamente, pessoas com violência de pais e filhos, entre casais, miséria, crises existenciais. Será que nós temos pensado qual que é o chamado da igreja para os dias atuais? Como estarão as famílias? O que as famílias estarão precisando? Como que vai ser o nosso agir quando a gente sair de dentro das nossas casas? Nós precisamos lembrar, queridos, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Dentro dos templos nós íamos para receber de Deus. E Deus nos trouxe de volta para dentro das nossas casas para nós nos prepararmos, para quando nós sairmos, nós estarmos mais preparados para oferecer. Nós estamos dentro de um QG, um quartel-general, onde Deus nos trouxe de volta para receber. E nós vemos que as pessoas, algumas, não todas, é claro, é evidente que não estou generalizando de maneira alguma, queridos. Mas algumas pessoas mudaram completamente de comportamento. E eu não estou falando de missão apoio em Sorocaba, estou falando de um modo geral, pelas redes sociais, nós conseguimos observar isso, infelizmente é muito triste, mas pelas redes sociais a gente consegue observar, algumas pessoas você não consegue nem identificar mais a que comunidade elas pertencem, nem se elas são cristãs mais, de tanto que elas mudaram de comportamento. De tanto que elas se afastaram de Deus, porque elas estão afastadas dos templos. Eu quero ler com vocês mais um texto que está aqui em Jeremias também, capítulo 1, versículo 17 em diante. Diz assim: cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo o que eu te mandar. Não te espantes diante deles, ou eu farei com que temas na sua presença. Eu te pus hoje por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os teus príncipes,
contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Você foi chamado para ser igreja, querido. Eu fui chamada para ser igreja, uma igreja com propósito. E qual o propósito da igreja? Se levantar contra esse império das trevas que tem se levantado e que está aproveitando esse período, esse tempo de vírus, esse tempo de mudança mundial, de mudança política, esse cenário todo que tem mudado tudo isso. Isso não é um tempo da igreja retroceder, é um tempo da igreja avançar. É um tempo da gente perceber que não é tempo da gente retroceder, mas é um tempo de nós nos posicionarmos como exército do Senhor nessa terra. Nós somos chamados como sacerdócio santo, como exército do Senhor, queridos. Olha, nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós temos que lembrar que Pedro, por exemplo, Pedro começou os seus dias como Simão, mas ele terminou os seus dias como Pedro, pedra, forte. Ele começou os seus dias de uma maneira, mas no processo ele mudou de nome. Ele foi fortalecido nas provas, no fogo das provas, da dificuldade. Ele não negociou a sua fé, ele não negociou a sua visão. Ele negou Jesus, sim, quando Jesus ainda estava sendo preso, mas depois daquilo muita coisa aconteceu. Depois daquele concerto que ele teve com Jesus, muita coisa aconteceu. Ele teve o seu nome forjado nas provas da dificuldade. E Jesus ainda disse lá na igreja de Pérgamo, ele disse assim, aqueles irmãos que estavam sendo lá provados também no fogo, porque Antipas, o seu líder, ele foi queimado dentro de um touro de bronze que era oferecido para deuses pagãos. O líder da igreja foi queimado vivo lá dentro e aquela igreja não se intimidou, aquela igreja continuou. Tinha lá as suas falhas, mas aquela igreja continuou firme no Senhor e o Senhor disse para aquela igreja, aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido e uma pedra com um novo nome escrito que ninguém conhece, só quem for chamado por ele. Então, querido, aquela pedra, lá nos dias da igreja primitiva, as pessoas que competiam, quando elas ganhavam uma prova, elas ganhavam uma pedrinha que tinha um nome escrito naquela pedra. E eles trocavam aquela pedra por um prêmio. Então, aquele simbolismo foi usado quando João recebeu a revelação do Apocalipse, aquela pedrinha aquele simbolismo foi usado para mostrar que nós também teremos um prêmio. Mesmo quando nós estivermos passando por provas, por dificuldades, lembrando que a prova, meu amado, a prova não é só uma dificuldade, mas a prova pode ser o comodismo. O comodismo é traiçoeiro. O desânimo é traiçoeiro. O conforto é traiçoeiro. Estar dentro da nossa casa é traiçoeiro. Porque é muito mais gostoso a gente ficar fazendo o que não agrada o Senhor do que o que agrada a Deus. Nós três, nós temos todo o conforto do mundo e todas as condições do mundo para estarmos fazendo agora qualquer outra coisa, menos estar aqui na frente de um celular gravando uma mensagem. Nós estamos aqui por escolha. A necessidade de se fazer escolhas, de se pagar um preço, de não se negociar aquilo que o Senhor entregou na tua mão. Porque um dia essa semente que foi colocada na tua mão, que o Senhor confiou na tua mão, Ele vai voltar para ver o que você fez com ela. Se você enterrou o seu talento ou se você semeou na vida de alguém. E se isso produziu fruto. Ainda que para isso você tenha que ter passado pelo fogo. Mas se você for fiel até o fim, meu querido, você receberá do maná escondido, ou seja, você receberá a palavra do céu que vai te dar força, que vai te dar ânimo, você vai receber um novo nome, um nome forjado no fogo, um nome que só você conhece. Você será vencedor e o prêmio que você vai receber não vai ser da mão de homem nenhum, vai ser um prêmio que você vai receber da mão do nosso Senhor.
Não esqueça disso, meu querido. Não foi homem que chamou você e não é homem que vai te recompensar. Nós somos igreja do Senhor. Não é recompensa humana que cativa o nosso coração. Não é um rei humano, não é um rei da terra que cativa o nosso coração. Nós estamos aqui por um bom motivo. Não se deixa bater, não se deixa desanimar, não se deixa vencer pelo desânimo, não se deixa vencer pelo comodismo. Segue em frente. Segue em frente e cinja os teus lombos, porque você foi chamado. E diga tudo o que o Senhor colocou no teu coração. Porque um dia seus lábios foram tocados com brasas vivas do altar. E você foi escolhido como instrumento da parte do Senhor para fazer a diferença nessa terra. Luz do mundo. Luz do mundo. E sal da terra. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Paz seja com todos. Saudade de vocês. Amém? Beijo. Paz do Senhor.